Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 2, ali na página 33, no finalzinho da página 33 tem o exercício de número 5, item A, que fala de retas paralelas com uma transversal, e a gente vai ver as propriedades de correspondência de ângulos, ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, e seus correspondentes ali, né, que fala sobre ângulos colaterais e alternos, e às vezes tem os internos e os externos. O mais importante disso é saber as propriedades, tá? Hoje é dia 13 de agosto de 2020, vem comigo. Ali na questão 5 ali, que diz assim, ó, as retas R e S são paralelas, tá bem? Eu já vou botar o desenho aqui para vocês. As R e S são paralelas. Descobre os valores de x ali, né, em cada caso. Então aqui, ó, na página 33. Congelou? Tá? Então eu tenho aqui, ó, x aqui e eu quero saber esse ângulo x. Já que R e S são paralelas, tá? X é correspondente desse ângulo aqui. Ângulos correspondentes em retas paralelas têm a mesma medida. X igual a 85 graus. Bem simplesinho, né? Como é que a gente resolveu? Olha, esse aqui é o segundo ângulo, né? Se a gente define primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esse aqui é o segundo ângulo, vai corresponder a 85 graus, que é o segundo ângulo aqui também. Como R e S são paralelas, os correspondentes têm a mesma medida. Tá? Ângulos correspondentes em retas paralelas têm a mesma medida. X e 85 tem a mesma medida, então x é igual a 85. Próxima página, a página é a página 34. Vamos ali para o item B. Acho que eu até já resolvi o item B. Posso apagar aqui? Eu posso tirar o item A da tela? Sim ou não? Sim, pode. Sim, Salabim. Vamos lá então. Ó, mágica. Muito bem, tá? R e S são paralelas. Muito bem, ó. Mesma coisa, ó, 3x e 120 graus são ângulos correspondentes, né? O triplo de x dá 120 graus. Para saber o x original, então, eu tenho que dividir o resultado por 3, né? Se 3 vezes o número dá 120, o 120 dividido por 3 vai me dar um número, né? Só inverter o processo. 120 dividido por 3. Então, o x vai ser 60? Não, fala besteira. Como assim 120 dividido por 3 é 60? Não dá 60, dá 40. 40 graus. Ok? X vai ser 40 graus, claro. Ó, o número que multiplicado por 3 dá 120, porque esses aqui, os correspondentes, né, em retas paralelas têm a mesma medida. O número que multiplicado por 3 dá 120 é o 40, é verdade. Muito bem. Próximo. Escreve aí para mim. Próximo. Próximo. É isso aí. É disso que eu estava falando. Ah, não. De novo? De novo isso? Item C. R e S são paralelas. Esse aqui é o primeiro ângulo, esse aqui é o primeiro ângulo também. Ângulos correspondentes, mesma medida. Ó, x mais 10 graus tem que dar 110 graus. Um número mais 10 dá 110. Como é que ele era antes de ser somado 10? Ele era, antes de ser somado 10, somente um x. Né? Só esse espaço aqui. Como é que ele era antes? Eu vou ter que pegar o 110, que deu o resultado final, e subtrair 10. Né? Então, 100 graus. Eu posso fazer assim, ó.
eu penso assim, né? Um número mais 10 é 110 graus. Então, como é que ele era antes? Ele era só um número, certo? E qual é a expressão que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar os 10 graus. Antes, e 110 era o resultado final. Então, antes eu vou ter que, para pegar um processo anterior, né? Onde ele era só o x, vou ter que pegar esse 110 e dividir e subtrair 10. Então, x vai ser 100 graus. Por quê? Porque ângulos que se correspondem em retas paralelas, primeiro e primeiro aqui, têm mesma medida. Tá bem? Isso, Felipe, x é o que está escrito aqui. X vale 100 graus. Ok? Entenderam o processo, né? Um número, esse x aqui a gente está pensando que é um número que eu não sei quanto é que é por enquanto. Ó. Um número mais 10 dá 110. Como é que ele era antes de ser somado 10? Eu tenho que fazer a subtração para saber, para voltar no processo, ao invés de somar 10, então eu subtraio 10 do resultado anterior, né? Daí eu fico com 100. Item D. Vamos entender. X igual a 100. Tá? Então, aqui no item D, olha só, retas paralelas, quarto ângulo, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ângulo. Ângulos correspondentes em paralelas tem mesma medida. Aqui para inverter o processo vai ser legal, hein? O que tu acha? Eu vou deixar no cantinho aqui, ó, para desenvolver ali do lado. Ó. Ângulos 2x menos 20. Eu não vou botar o grau para não confundir com o cálculo, tá? Menos 20 igual a 35. Aqui a gente vai ter que inverter todo esse processo, mas é só fazer passo a passo, tá? O dobro, ó, existia um número original, x, que é o que eu quero descobrir, né? Existia um número original. O dobro dele, eu subtraí 20 e fiquei com 35. Então, o passo anterior é saber quanto é que era o dobro, tá bem? Ó, o passo anterior... Olha só tudo que foi feito com o número. Primeiro eu tinha um número, dupliquei. Depois que eu dupliquei, eu subtraí 20. E depois que eu subtraí 20, eu obtive 35. Vamos ver, ó. Vamos ver os processos para inverter, tá? Dobrei. Depois, nos próximos passos, eu vou escrever assim, ó, vezes 2. Mas dobrar é multiplicar por 2, tá? Então, ó, dobrei. Multipliquei por 2. Significa, tá? Subtrair 20. Tá? Obtive 35. Então, eu estava com 35. Agora eu vim daqui para cá e fiquei com 35. Agora eu vou voltar ao meu processo. Eu estava com 35. Antes de subtrair 20, com quanto eu estava? Eu estava só com o dobro, ó. Antes de subtrair 20, eu estava com os 35 mais os 20. Concorda comigo? Tá, agora eu estou invertendo o processo. Ó. Eu tinha os 35 mais 20 para inverter o processo. Ó. Então, o dobro, eu já posso ver quanto é que é aqui. Ó. 35 mais 20, 55. Tá? Então, eu já inverti o processo de subtrair por 20. E depois, agora eu tenho que inverter o processo de dobrar. Dobrar é multiplicar por 2, tá bem? Então, inverter o dobro de um número dá 55. Então, para saber o número original, eu tenho que pegar o resultado 55, inverter o processo e dividir por 2. Valeu? Então, agora eu vou descobrir 55 graus dividido por 2. Vamos lá.
55 dividido por 2, bom, 25, não, 27 vezes 2 dá 54, resta 1, lembra que eu estou falando de grau aqui, ó, tá? 27 graus vezes 2 dá 54 graus. 55 graus menos 54 graus dá 1 grau, que não dá mais para dividir por 2, né? Não de forma inteira. Então, esse 1 grau eu transformo em 60 graus, não. Está errado aqui. 60 minutos. Agora, 60 minutos dividido por 2, 30 minutos. Tá? E resta 0. Então, resposta do valor de x aqui, ó, é 27 graus, 30 minutos. Certo? Olha o exercício 6. O exercício 6 é um pouquinho mais interessante. Posso apagar? Não, vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer um pit stop bem rapidinho e já volto. Tá? Enquanto isso, tu pega ali, ó, o Felipe disse que não, já volto. Retornando então, já no exercício 6, nós temos então esta figura aqui, né? RS, pelo enunciado que vocês têm aí, RS são paralelas. RS são paralelas e eu tenho que descobrir os valores de y e x. Bem simples aqui, né? Nem preciso relacionar um com o outro. Aqui, ó, o y é fácil de descobrir aqui, ó, o y. É só usar a propriedade de suplemento. Ou seja, y e 102 são suplementares. Y é o suplementar de quanto mesmo? De 102. Tá? Y é o suplementar de 102 graus. Tá? Evita usar o grau quando tu estiver fazendo o cálculo para não confundir, pode dar até um 0 ali, né? Minha mãe está querendo saber se a planilha está no teu canal do YouTube. Não está no meu canal do YouTube a planilha. Tá? A planilha, ela tá. Eu coloquei mais uma vez o link lá no Clipe Escola, tá bem? Nem na plataforma ela tá do Uno, tá? Não botei na plataforma do Uno, eu dei na plataforma do Clipe Escola, sim. Ali eu botei ali como é que tu acessa. Tem um roteiro ali de como é que tu pode acessar, tudo bem, a planilha, tá? Mas não se preocupem, a gente já vai fazer o Gui disse que mas só um pouquinho, não entendi. Mas tu respondeu para mim que tu acessa o diário de classe de matemática. Tu respondeu, tu e o Tairone responderam. O Gui, a planilha e o diário são as mesmas coisas. Tá? É a mesma coisa. O diário vem em forma de planilha. Tu acessa? Não, tá. Então tu vai compartilhar a tela ali e depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer para tu acessar. Mas tá ali no Clipe Escola. O Clipe Escola tu acessa? Isso, exatamente. É essa planilha que eu mandava no início. Ela continua sendo o diário de classe. Se tu acessa ela, tu consegue. Senhor, eu vou na cozinha e já volto para a aula. Tá bem, Isabela. Não entendi o que tu escreveu por último, tá? Pra mim é Laoa Namuna. Tá. Então vamos continuar aqui, depois a gente continua esse assunto aí, Gui. Vai ser importante. O que eu estava falando para vocês? Que evita no cálculo usar o símbolo, tá? Eu não estou evitando, tenho que evitar para mostrar para vocês. Só no final, né, quando a gente encontra o resultado, é que a gente bota o símbolo ali do grau, né?
180 menos 102, 78 graus. Tá? Tá aqui, ó. Y é 78 graus. E tu pode ver aqui, ó, que x e 78 graus são suplementares. Como é que a gente escreve? X é suplemento de 78 graus. Bom, se 180 menos 102 dá 78, 180 menos 78 tem que dar 102. Faz todo sentido, né? Então, claro, e nem precisava dizer que R e S são paralelas, né? Poderia ter essa figura aqui e tu concluir que as retas são paralelas. Por quê? Olha só, esse ângulo X aqui, ó, quem é o correspondente dele? É esse ângulo aqui, ó. O X é igual ao oposto do seu correspondente. Significa que R e S são paralelas. Como é que tu justifica que a R e S, se não dissesse que R e S são paralelas, como tu encontrou esses valores aqui, tu poderia dizer assim, ó, R e S são paralelas porque X é igual ao oposto do correspondente de X, ó. Tá? Daí fechou que elas são paralelas. Outra coisa aqui, quem é o correspondente de Y aqui? O correspondente de Y aqui é esse ângulo aqui. E Y é igual ao oposto do correspondente, do seu correspondente. Oposto de correspondente é o que a gente chama de alternos, né? Então, 102 e X são alternos. Y e 78 são alternos. 102 e X são alternos externos. Y e 78 são alternos internos. Beleza? Posso apagar? Pode. Vamos para a próxima. B. Letra B. Eu quero descobrir o valor de X e o valor de Y. Opa! Valor de X bem fácil, né? Só X e 85 são OPV. Como é que eu escrevo que X e 85 são OPV? Assim, ó. X e 85 são opostos pelo vértice, porque eles têm mesma oposto pelo vértice tem a mesma medida. Então, X e 85 graus são OPV. Certo? Agora, para descobrir o Y aqui, tu observa que 2x menos 85 e Y são OPV. Outra coisa, ó, que tu pode utilizar. Tá? Como R e S são paralelas, como essas duas retas são paralelas, os seus correspondentes têm a mesma medida. Y é correspondente de 85 graus. Ó. Y e 85 têm a mesma medida. Tá, tudo bem. Daí tu me diz assim, ó, tá, bem fácil de encontrar aquela correspondência, mas a correspondência só me garante que eles são iguais se essas duas retas forem paralelas. Se elas não forem paralelas, negativo. Tá? Mas no enunciado ali estava dizendo que R e S são paralelas. Tá, mas se eu não tivesse essa condição, certo? Eu queria saber, por exemplo, relacionar esses dois aqui. Ó. Bom, relacionar esses dois aqui, eu teria que dizer que 2x menos 85 graus, que é um dos ângulos, é o oposto pelo vértice do Y, certo? E como tu já tem o valor de X aqui, ó, 2 vezes de 85 menos 1 vezes de 85 dá 1 vezes de 85. Ó. Nem precisa saber que 2 vezes de 85
dá 170 e 170 menos 85 dá 85. É só ver assim, ó, que 2 vezes de 85 menos 1 vez de 85 dá 1 vez de 85. Pronto. Tá? O teu y vale 85 graus. B. B o que, Pedro? O Pedro não, é Felipe. Ah, passar para B? Não, essa aqui é a B. Nada. Ah, tá frio. Só se for numa piscina térmica. Pode ser daí? Piscina térmica? Ai. C. Letra C. Eu acho que foi afirmar que a gente iria para B. Ah, tá, fazia tempo então. Ah, tá bem. Nada! Agora não, tá frio. Então tá. Letra C. Letra C. Letra C diz o seguinte. Opa, olha só que loucura, não tem número aqui. E daí como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Não tem número. Não, tem 3 ali, ó, que estão multiplicando o x. Não, essa aí não tem como fazer, não tem como fazer. Eu acho que foi, né? Vixe. Sorry, eu vou no banheiro e já volto, beleza? Tá, beleza. Mas tu vai perder aqui essa aqui que não tem número, hein? Como é que a gente vai resolver isso aqui agora, meu? Me fala aí. Tá. Bom, olha só que coisa interessante, tá? Eu posso pensar aqui no x, certo? No x, não sei o valor de x. Quem é o correspondente de x? O correspondente de x está aqui, ó. Eu tenho que relacionar com esse ângulo aqui, ó, o correspondente de x, e esse ângulo aqui é um suplemento, né? Quando eles são correspondentes, olha só, RS são paralelas, quando tu tem correspondência, certo? Tem mesma medida. Então, se tu quiser, tu pode pegar esse ângulo e já escrever x aqui, ó, por exemplo. Já escreve x aqui. Tu pode relacionar x com y aqui, ó, e verificar que x e y são suplementares, mas tu pode verificar que x e 3x também são suplementares. Certo? Nesse caso aqui seria melhor tu dizer que x mais 3x dá 180 do que falar que x, dá até para fazer, ó, x é igual ao suplemento de 3x. Tá? Dá para fazer isso aqui também, não tem problema. Tá? Não vai ter problema, tu consegue, é só, tu tem aqui, ó, 180 menos 3x, foi subtraído 3 vezes o número do 180, então antes de subtrair 3 vezes o triplo, antes de subtrair o triplo, tu vai ter que adicionar para ter o 180 de novo. E daí tu vai chegar na seguinte conclusão: x e 3x são suplementares. Isso significa que x mais 3x é igual a 180. Claro, né? Antes de x é suplemento de 3x como? X igual a 180 menos o 3x. Bom, agora pensa comigo aqui, ó. Tu tem um valor x e tem o triplo dele. Pensa num número. Pensou no número? Gente, que isso? Mas saiu tudo bem direitinho ali, ó, Pedro. RF, eu acho que tu não te apoiou no teclado, não. Quando a gente se apoia no teclado ali dá uns SFFD, TY, dá umas coisas estranhas. Tô achando que isso daí é um código que tu tá usando aí, Pedro. Tudo maiúsculo, bem bonitinho ali, separado com mais, né? Isso daí é código pra mim, hein? Não me venha que tu tá te comunicando com teus colegas aí, que eu sei. Pode força.
Tá, vamos lá, ó. Beleza. Quer ver, ó? Olha só essa experiência, tá? Pensa no número, tá? Tá armazenando o número aqui, tá? Agora o triplo desse número. Não, é pensar, Felipe, não é para escrever, tá? Tem que pensar no número. E se tu pensa num número pequeno, não vai pensar num número grande, senão tu vai ficar com dificuldade para calcular aí. Pensa num número e pensa no triplo desse número, tá? E soma o número com o triplo desse número, ok? O resultado vai ser 4 vezes esse número, com certeza, não interessa que número é que tu escolheu. Não é? Se tu pensar num número mais o triplo dele, tu vai ter o quádruplo dele, com certeza. Não? E vê, ó, vamos pegar o valor que o Felipe pensou ali, ó. 6 mais o triplo de 6, triplo de 6 é triplo de 6 é 18. 6 mais 18, 24. Na verdade, tu tem 24 é 4 vezes o 6. Se eu pensar no dobro, por exemplo, tá, esquece isso aqui. O dobro de um número mais o triplo de um número vai dar 5 vezes o número. Não é verdade? Tu vai ter 2 vezes o número. Depois, não, tu vai ter 2 vezes o número. Depois 3 vezes o número. Tu vai ter 5 vezes o número. Faz todo sentido. Então, se tu tem um número mais o triplo dele, tu vai ter o quádruplo dele. Né? E o quádruplo do número é 180 graus. Então tá, 4 vezes um número dá 180. Se 4 vezes um número dá 180, vamos inverter o processo. O número tem que ser 180 dividido por 4. Bom, 180 por 2, 90 por 2, 45. Então, o x vale 45 graus. X igual a 45 graus. Porque eles são correspondentes aqui, né? 3x, bom, 3x, então aqui, esse ângulo aqui, tem que ser o suplemento de 45, né? Que é 135. Ok? 135. E esse aqui é o oposto pelo vértice, 135 também. Então, para encontrar o y, por exemplo, o y é suplemento de 45 graus. Ó. O y é suplemento de x. Tá? O y, então, 135 graus. Valeu? Ó, o PC do Tairone está travando. Depois tu pega a gravação, Tairone. A net caiu, tá bem. Depois pega a gravação, daí. Item D. Alguma dúvida aqui nesses exercícios? Professor, eu só não entendi bem esse. Qual? Esse coletivo. Esse. Ah, tá. Ó. Presta bastante atenção. Se as retas são paralelas, RS são paralelas, os correspondentes têm mesma medida. Então, se aqui vale x, ó, o correspondente de x aqui nessa reta é esse aqui. Daí, tu não sabe o valor de x, mas tu pode repetir ele aqui, x. Certo? Olha, observa aqui, ó, que x mais 3x dá 180, sim? Ó, porque eles são suplementares, ó, x e 3x são suplementares. Então eu posso escrever que eles são suplementares dessa forma aqui, ó. X mais 3x, 180. Ou seja, 4x é 180. Claro, quando tiver um número mais o triplo dele, dá o quádruplo do número. Lembra que a gente falou, né? Então, 4 vezes um número dá 180. Que número que eu multiplico por 4 para dar 180? Bom, eu divido 180 por 4 para descobrir, 45. Já descobri que x vale 45 graus. 4 vezes 45 dá 180? Sim. Tá? Agora, tu observa que esse aqui, que é 45, e o y são suplementares.
Olha o que eu escrevi aqui, ó. Y é suplemento de 45, viu? Y igual a 180 menos 45, significa que Y é suplemento de 45 graus. 180 menos 45, 135. Só usei aquilo que a gente já viu, né? Ó, correspondente. O que é mais recente aqui que a gente está utilizando? Que em retas paralelas os correspondentes têm mesma medida. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Daí eu uso com esse aqui. Olha aqui, ó, se aqui vale 3x, o correspondente dele, que é o quarto ângulo, é aqui, ó, 3x. E aqui acontece a mesma coisa, ó, x mais 3x, 4x. 4x tem que ser igual a 180, da mesma forma aqui. Certo, Cauã? Sim ou não? Certo, senhor. Beleza. Vamos ali para o item E, ó, descobrir x e y. De novo, retas paralelas. Os correspondentes têm a mesma medida. Nas retas paralelas, a gente começa por isso. Retas paralelas, correspondentes têm mesma medida. Sor, hoje é 2 períodos. Sim, eu comecei a aula dizendo isso. Isto. Tá? Então, o que a gente sabe? Que R e S são paralelas. Em retas paralelas, o que nós temos? Nós temos correspondentes mesma medida. Tá? Essa é a questão E. Ah, tá. Nós temos que fazer a questão D. É isso que tu está falando? Tá, ótimo. Eu me passei. Vamos corrigir a letra D. Não pulei. Não pulei, Pedro, mas eu posso. Ó, agora eu pulei. Tá, letra D então de dado. Muito bem. O que eu sei? Em retas paralelas, os correspondentes têm mesma medida. Em retas paralelas, os correspondentes têm mesma medida, certo? Então tá, ó. Fala pra mim aqui, ó. Esse ângulo, quem é o correspondente desse ângulo aqui? Vale quanto na outra reta? Escreve aí pra mim. Tá vendo esse aqui que eu marquei aqui? Quem é o correspondente dele na outra reta? Escreve aí. Não sei, Cauã, não sei quando é que ele vai vir. Eu sei que a avaliação de matemática ela vai ficar um pouquinho para mais tarde. Então a matemática está fora vai ficar em aberto ainda com um boletim que vocês vão receber, tá bem? Como assim 45 graus? Não entendi.